Moçadinha, poliomielite, também chamada de paralisia infantil, ela é uma doença, moçada, que vai ser transmitida por via oral fecal. Ou seja, água ou alimento contaminados com fezes de indivíduos doentes. Quando a gente fala lá em paralisia infantil, a maioria dos portadores do vírus não vai desenvolver nada. Normalmente, moçada, vai ser assintomática. Entretanto, em algumas pessoas, aí você vai ter um problema muito sério. O vírus, ele acaba promovendo destruição dos gânglios motores da medula espinhal. Quando a gente fala lá em gânglios das aulas de sistema nervoso, né? Está falando lá de grupos de neurônios fora do sistema nervoso central, motores que tem a ver com o controle dos músculos, lá na base da medula espinhal. Tecnicamente, né? Você tem que o gânglio não fica dentro da medula, mas ele fica lá na base, pertinho da medula espinhal. Nesse caso, moçada, esses gânglios motores da medula espinhal, uma vez que eles têm relação com movimentar os músculos, uma vez que você destrói esses gânglios motores, acaba levando à paralisia. Notem duas coisas. Primeiro, que não promove perda de sensibilidade. Então, amigo que tem paralisia infantil, sentir, para ele é normal. O que ele não consegue fazer é movimentar a musculatura, né? E número 2, paralisia infantil não mexe nos músculos, mexe nos nervos. Uma vez que vai destruir os gânglios motores, os nervos não conseguem controlar os músculos, aí, moçada, como é o sistema nervoso que manda no sistema muscular, como é o nervo que manda no músculo, se o nervo está destruído, automaticamente o músculo não funciona, né? Nesse caso lá, paralisia muscular. Pela falta de uso da musculatura, aí o cara vai acabar tendo a musculatura atrofiada, né? Das pouquíssimas situações em que vale a lei do uso e desuso de Lamarck, é a musculatura. Então, como o cara fica lá com paralisia muscular, automaticamente a musculatura deixa de ser utilizada, ela começa a atrofiar. O que é que chama? De paralisia infantil, que começa a se manifestar logo por ocasião do nascimento. Gente, enquanto está lá nas pernas, claro que é um problema, a pessoa não vai conseguir se locomover, não vai conseguir andar direito. Quando, entretanto, atinge o diafragma, aí, moçada, merda grande, né? Diafragma, principal músculo da respiração, você vai acabar tendo parada respiratória, impede os movimentos respiratórios e, consequentemente, morte por asfixia. Né? Daí, né, normalmente a doença, por que ela afeta pernas, mas não afeta braços? Porque, gente, olha como é que ela entra em você, via oral fecal. Isso quer dizer, uma vez que o vírus ele vai lá, entra, ele é absorvido pelo intestino, ele vai se alastrando pelos tecidos dessa área, né? Quando ele vai se alastrando os tecidos dessa área, ele vai afetando, principalmente, os gânglios que estão localizados lá embaixo da medula, que são os que controlam a perna. Então, por isso que tem paralisia infantil, mexe com a perna, mas não mexe com o braço. Landim, não tem perigo de mexer com o braço? Bom, o vírus ele entra lá pelo intestino, ele vai afetando a medula de baixo para cima, e à medida que ele vai subindo, ele chega no diafragma antes de chegar no braço. Por isso, moçada, que se ele chega no diafragma, a pessoa morre asfixiada, não vai chegar no braço, a pessoa morreu antes disso. Por isso que paralisia infantil mexe com perna, não vai mexer com braço. À medida que o vírus vai se alastrando pela medula, antes de chegar no braço, chega no diafragma, promovendo morte por asfixia. O presidente americano, durante a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt, né, ele tinha lá paralisia infantil. Né, então ele tentava esconder, né, ele conseguia ficar em pé um pouquinho lá, né, de vez em quando, né, se esforçando um pouquinho, mas normalmente ele tinha que andar lá de cadeira de rodas. E ele morre por complicações de paralisia infantil. Inclusive, antigamente, quando o cara tinha lá paralisia infantil, que afetava o diafragma, que a pessoa não consegue mais respirar, utilizava um aparelho chamado pulmão de aço, um aparelho que você coloca em cima do peito da pessoa, e esse aparelho começa a ficar mexendo com a pressão do ar, né? Diminui e aumenta. Quando diminui a pressão, o peito se infla. Quando aumenta a pressão, o peito esvazia. Ou seja, o que o diafragma não consegue fazer dos movimentos respiratórios, o pulmão de aço fazia isso. Então ele ficava lá em cima do peito da pessoa alterando a pressão negativa. O pulmão vai lá e infla. Pressão positiva, o pulmão esvazia. Então força o pulmão a trabalhar
para a pessoa conseguir sobreviver por um pouco mais de tempo. O pulmão de aço ajudava a pessoa a respirar quando você tinha lá a paralisia infantil, que afetava o diafragma. Mas ainda assim, né? A pessoa tinha que ficar confinada a uma cama, né, para poder usar o pulmão de aço, e a pessoa não consegue, sei lá, manter isso durante muito tempo. Infelizmente, uma hora, ela vai acabar morrendo asfixiada. Prevenção contra doenças de transmissão oral fecal. Ora, moçada, é aquela história, né? Você tem lá saneamento básico, rede de esgoto, água tratada. Você vai ter lá higiene pessoal, lavar as mãos depois das necessidades fisiológicas, lavar as mãos antes das refeições, lavar bem frutas e verduras, que são alimentos ingeridos crus, né? Se fosse comido, assado ou cozido, assado, etc., a tendência do calor é matar o vírus. Mas como frutas e verduras são alimentos ingeridos crus, aumenta a probabilidade do vírus permanecer ativo e você se contaminar. Então, se você trabalhar desse jeito, especialmente lá, rede de esgoto e tratamento de água, você não vai ter saneamento, ou não vai ter, problemas com paralisia infantil. Saneamento básico evita a paralisia infantil. Entretanto, mais importante do que rede de esgoto, do que água tratada, saneamento básico, do que higiene pessoal, lavar frutas e verduras, diz respeito lá à vacinação. Paralisia infantil hoje em dia é muito raro, né, pouquíssimo comum, exatamente, moçada, devido a campanhas super bem sucedidas de vacinação. A gente lembra para vocês que existem duas vacinas principais contra a paralisia infantil. Você tem a vacina Sabin, também chamada de VOP, é a vacina oral contra a poliomielite, e você tem a vacina Salk. A vacina Salk, ela é a VIP, ela é a vacina injetável contra a poliomielite. É óbvio, né, moçada, que uma vacina por via oral, ela é mais bacana. Ela é mais bacana porque ela é mais prática de você aplicar, ela é mais bacana porque ela é mais barata, não precisa de seringa, não precisa de agulha, né? Então, se você puder usar uma vacina via oral, sempre ela é mais interessante, né? Legal que a vacina é por via oral, porque poliomielite se contrai por via oral fecal. Então a vacina Sabin simula uma infecção normal pelo vírus da poliomielite. Inclusive, a vacina Sabin é feita com vírus vivo atenuado. Então ela tem algumas coisas muito legais, né? Praticidade, né? Então é muito mais fácil você pingar algumas gotinhas na boca do moleque do que você aplicar uma injeção. Mais barato, economiza com seringa, economiza com agulha, economiza com treinamento de pessoal especializado, né? Qualquer pessoa consegue pingar 2 gotinhas, né, de vacina na boca de alguém. Para poder aplicar a injeção, tem que ter um treinamento prévio e, claro, tudo isso envolve custos extras, né? De maneira que a vacina Sabin ela é muito legal, só tem um problema. Como o vírus está vivo, por mais que ele esteja atenuado, isso quer dizer que existe o risco de infecção com a vacina Sabin. A Sabin, né, a vacina lá do Zé Gotinha, né, personagem lá que foi criado pelo Ministério da Saúde, né, para ser o garoto propaganda da vacinação, né, tem esse pequeno problema que a vacina é feita com vírus vivo. O que quer dizer que é raríssimo de acontecer, mas de vez em quando alguém pega poliomielite vacinal. Polio por causa da vacina. Aí é mó merda, né? Tu leva seu filho lá para se vacinar, né, para exatamente ele não pegar a poliomielite. E ele pega a poliomielite por causa da vacina, pô, que merda grande. Aí alguém diz assim, por isso que eu não vou levar meu filho para vacinar. Pera aí, cara, calma, muita calma nessa hora. Se você não levar seu filho para vacinar, a chance dele pegar a poliomielite é altíssima. Se você levar o seu filho para vacinar, a chance dele pegar a poliomielite não é 0. Mas ela é muito, muito, muito pequena. É 1 em alguns milhões de pegar a poliomielite vacinal. Ainda assim, como existe essa chance de 1 em alguns milhões, né, a vacina Sabin está deixando de ser utilizada em várias regiões do mundo, devido a esse risco de infecção. Inclusive, comentei sobre isso nas aulas de sistema imune no Brasil. Está se deixando de usar a Sabin para usar somente a Salk. A Salk é a vacina injetável contra a poliomielite. Ela, moçada, por ser injetável, ela é menos prática, né? Vai ser mais cara, porque você vai gastar dinheiro com seringa, com agulha, com treinamento do pessoal, né? Vai ser um saco para a mãe,
né? Ficar segurando o moleque para ele tomar injeção, ficar aguentando o moleque chorando no pé do ouvido da mãe depois. Então, ela é menos prática e ela é mais cara. Entretanto, a grande vantagem dela é que ela é mais segura, porque ela é feita com um vírus morto, o que quer dizer que não existe perigo de você se infectar com a vacina Salk. Nesse caso, moçada, a gente está deixando de utilizar a Sabin devido a você ter o risco de infecção e utilizando somente a Salk, apesar de ser menos prática, apesar de ser mais trabalhosa, mais cara, mas por questão de segurança. Ô Landim, por que não faz uma vacina com vírus vivo atenuado e injetável? Falei sobre isso na aula de sistema imunológico, né? Vacina é meio que tentativa e erro. O meu sonho é que toda vacina fosse por via oral, para ser mais prática, e com vírus morto, para não ter risco de infecção. É o meu sonho. Só que às vezes eu faço a vacina desse jeito, por via oral, com vírus morto, e o sistema imune não reage. Aí você vai ter que tentar de outra maneira. Então reage. Se for com vírus vivo por via oral, reage se for com vírus morto, se for injetável. Aí tem que analisar prós e contras, o que é que vale a pena, aí no final das contas. A gente tem que a poliomielite, ela é transmitida por via oral fecal, né? Tem outras doenças, moçada, virais, que também são transmitidas por via oral fecal, como é o caso da rotavirose. Rotavirose, ela é causada por um vírus, rotavírus, aqui na parada, que é um vírus de transmissão oral fecal e que, gente, basicamente ele vai causar disenteria. Cuidado que o nome não é desenteria, como muita gente fala, né? O nome é disenteria. E disenteria é um nome elegante para caganeira, né? Para fininhas, para diarreias, e etc e tal. Então, disenteria acompanhada, claro, de cólica, acompanhada lá de diarreias. O problema é que essas diarreias podem acabar causando desidratação, de maneira a pessoas que a rotavirose acaba sendo uma das principais causas de mortalidade infantil. Então, entre as principais causas de mortalidade infantil, morte até 1 ano de idade, nós temos lá a rotavirose. Inclusive, prevenção contra a rotavirose, já que ela é transmissão oral fecal, de sempre, saneamento básico, rede de esgoto, água tratada, higiene pessoal e, moçadinha, lavar bem frutas e verduras. Para todas as doenças de transmissão oral fecal, eu vou ser idiota e vou escrever isso de novo. Saneamento básico, higiene pessoal, lavar frutas e verduras. Além disso, vacinação, né? Estava comentando que nos últimos anos no Brasil, as mortes por rotavirose caíram pra caramba, né? O número de casos de mortalidade infantil, morte até 1 ano de idade, caiu pra caramba, mas não é porque no Brasil melhorou significativamente o acesso à rede de esgotos e o acesso à água tratada. O que acontece é que inventaram a vacina foi incluída no Sistema Único de Saúde, no calendário de vacinação do Sistema Público de Saúde, e graças à vacinação, muitas pessoas que há alguns anos atrás, muitas crianças que morriam lá de diarreia por rotavírus, não morrem mais. Então, mesmo lá com saneamento básico, tratamento de água, rede de esgoto, não ter melhorado tanto assim, a vacinação funciona muito bem para prevenir contra a rotavirose.